Estamos novamente continuando na reta final. Já falamos sobre o Frontier Flagship. Vamos falar sobre este Pandemic Flagship. Ele não precisa desse comandante que teoricamente foi feito para ele. Ele é um Dreadnought muito impressionante, porque ele é focado em drones, não em esquadrões, em drones. Ele é realmente focado em distrair os inimigos. Um DPS bem alto, especialmente depois do advento desse Purgatorium Rockets. E o combo principal está aqui, nesses modificadores. Eu uso os modificadores do Contagion para tirar a recarga, né? Diminui o tempo de recarga. Esse daqui do próprio Pandemic Flagship para aumentar a agilidade dele. E nossa, o meu dedo não tá bom hoje. E esse outro modificador do Affliction, que também diminui o tempo de espera da arma. Opa, espera. Se eu diminuir em 50% a espera da arma e 50% de novo, ficou 100% de tempo de espera reduzido. Ou seja, o tempo de espera é zero? Sim. Você combando esses dois itens, ele começa a dar uma saraivada de tiros, com alto teor de dano e dano em área ainda. Tem vários tipos aqui de ward, né, de escudos para ele. Mas o que eu mais gosto é justamente esse, que dá mais pontos de escudo e saúde. Tem um que dá mais escudo, mas não importa muito. Aqui, ó. Não, ele é o que dá mais escudo e mais saúde mesmo. É o que menos dá resistência entre eles, mas é pouca resistência. E o que eu gosto de fazer? Eu geralmente não uso naves auxiliares, mas eu vou usar dessa vez, até porque ele não tem muito um comandante que seja muito bom para ele. Eu vou deixar ele nessa frota, ele vai ficar realmente com tempo de espera de arma acima de 100%, no caso negativo, né? Menos 25%. Não vai ter nenhum problema. Ele só vai ficar melhor e mais rápido por causa do bônus de time. Bom. Esqueci de mostrar algumas coisas. Ele tem duas skins. Eu tô usando a skin dele demoníaca, vamos colocar assim. Ele tá nessa skin. Ele tem a verde. E ele tem essa. Nautilist, né? Que seria tipo a lista dos malvados, né? Das crianças más. Porque foi no Natal que veio essa temática. Eu vou até desativar o modo ataque para ficar em modo de defesa, porque os drones deles são fortes e ele tem uma agilidade bem acima do normal para um Dreadnought. Mesmo sem o bônus de time, ele realmente tem uma velocidade muito boa. A aparência dele eu acho bem bonita. E como a temática da Saproft, né, que é os levados de tiro. Como ele tem tá nessa facção que a temática é justamente uma doença, um experimento, alguma coisa, algo contagioso de alguma forma, ele lembra muito realmente algo doente. E eu acho o design bem interessante. A Saproft tem ainda modificadores, então ele fica um pouco mais agressivo, né, com um bônus de dano interessante ainda. Eu gosto de usar essa skin, que realmente fica bem bonita. E vamos direto no evento principal, né, a Decimation, falar sobre o foco dele, que é
que é atacar no pedra, papel e tesoura aqui, ó. O Saproft ganha de Guardians, Guardians ganha de VEGA e VEGA ganha de Saproft. Né, ganha não, né? Tem vantagem. Então vamos lá. Joga todos esses aqui bem pra trás, pra eles não atrapalharem. Esse Dreadnought, ele é um tanto quanto punitivo se você usar ele mal. Por quê? Ele fica distraindo os inimigos, então é um pouco imprevisível. O inimigo vai focar em você? Não vai. Se você realmente controlar a nave para ele ficar ali, ó, na surdina, atacando à distância os inimigos, ele realmente é um dos melhores Dreadnoughts, porque essa distração dele é muito boa, ó. Ele fica atirando e atirando, ele não para de atirar. É um dano relativamente grande. Ele é forte. Mas se você simplesmente tacar ele no meio e deixar ele no modo automático, pode ser que ele se enfie no meio das naves ali, sendo que ele poderia simplesmente estar distraindo e atacando à distância. Então, esse é um Dreadnought que ele tem autonomia, ele é forte, mas se você realmente fizer um combate manual, você manualmente controlar ele, você extrai o potencial máximo dele e ele é muito forte. Acabou de destruir uma frota fortíssima com naves focadas em ter vida e o reparo dele demoraria 2 segundos. Ele deve ter tomado um tirozinho, um daninhozinho de leve. Eu vou atacar outra Saproft para vocês verem que realmente é um dano interessante, ele é forte, ele lida com o conteúdo do jogo. Só que obviamente ele não vai ter as vantagens contra outra Saproft. E eu já vou avisando. Ele é a única nave da Saproft que consegue recarregar o escudo. Isso é uma habilidade da própria nave em si. Só que assim, diferente das outras naves da Saproft, que você derruba o escudo e o escudo não recupera, ou simplesmente você gastou o escudo, né? Desgastou o escudo e ele não recupera, ele consegue recuperar sim. Mesmo inclusive que o escudo tenha sido completamente drenado, ele consegue recuperar. Só que ele tem que ficar 7 incríveis segundos sem tomar nenhum dano para conseguir realmente recuperar, porque senão ele não recupera. Ó, ele distraindo as naves inimigas. Ó, perceba que todo o dano que eu dei nas outras naves, eles não recuperaram o escudo. Justamente porque Saproft não recupera escudo. E ai, tô tomando um daninho aqui. Mas vocês viram, ó. Inclusive os próprios drones, eles dão um dano relativamente interessante. Então você pode, se você quiser, tipo, eu tô quase, tomei dano suficiente para quase não ser mais reparo gratuito. Você pode ficar na distância deixando só os drones destruir as naves por vocês, mas demora mais. Ó, 1 minuto só e 35 segundos de reparo, então eu consigo ser gratuito porque é menos de 5 minutos. Então, acabei de atacar uma frota que eu tinha vantagem, uma que eu não tinha nem vantagem nem desvantagem, e agora vou atacar uma frota da VEGA que tenho desvantagem, porque eles têm mais resistência contra Radiation, que é o único elemento que a Saproft consegue usar, e consequentemente o Dreadnought da Saproft também, né, o Pandemic Flagship. E eles ainda vão ter resistência ao meu elemento e eu vou ter fraqueza ao deles porque eu tenho menos resistência a munitions.
como o dano é relativamente alto, ele dá conta do conteúdo. Destrói esse logo. Isso. Gira. Aqui ó, fica na distância. Eu vou destruir esses rápidos primeiro, porque eles são dor de cabeça. Destruindo os rápidos primeiro, aproveitando que tá tudo distraído. Aí sim, foco nesse daqui. Porque eles alcançam de muito longe. E não quero ter problema com eles. Fácil, fácil, viram? Então assim, realmente, ele é muito poderoso, muito útil. E no combate manual assim, ele pode ser um dos melhores. Mais uma vez, cada um tem sua especialidade. Dependendo do inimigo, distrair o inimigo é a melhor opção. Dependendo do inimigo, você simplesmente esturricar ele de dano é melhor. E aí o Frontier Flagship talvez seja melhor. Tem tipo de inimigo que o próximo Dreadnought ele vai ser melhor. Então, e o último também da lista. Então assim, vai depender muito da ocasião. Mas vocês viram que no combate manual ele dá conta fácil, fácil. E por ele ser rápido, ele se adapta muito bem com diversas situações, ele distrai os inimigos. E os drones têm uma vida relativamente interessante. Então eles aguentam muito bem distrair o inimigo sem problema. E é isso. Acredito que não tenha muito mais o que comentar sobre isso. Então, acredito que seja isso, por enquanto. Esse Dreadnought. E é isso. Vou encerrar o documentário por aqui.